Bom dia a todos. Bom dia. Seja conosco, amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez quero dizer que é motivo de alegria hoje podermos estar aqui. Aprove o Senhor isso, que o Senhor seja louvado. Amém. E aqui tem tido a aula para a liderança, as aulas para a liderança, essa série, que realmente é muito importante. O pastor conversou conosco na semana passada, e para nós estarmos trazendo uma aula aqui, e de pronto eu falei para o pastor, amém pastor, amém, né? Mas assim, eu posso dizer assim, eu não exerço um cargo de liderança, não sou um líder, eu sou um servo de Deus, um caminhante de fé. Mas o Senhor é aquele que nos concede graça, e eu consultei o Senhor, falei, Senhor, o que falar? Eu posso te dar mais ou menos o tema a ser falado. Eu busquei o Senhor e acredito que, à medida que o Espírito de Deus foi ministrando ao nosso coração, nós vamos estar aqui compartilhando a palavra, que vai ser bênção para as nossas vidas, amém? Vou estar nesse momento fazendo uma oração, se você puder fechar os teus olhos. Pai Santo e Eterno, estamos aqui, Pai, diante de Ti, juntamente com a Tua igreja aqui nesse lugar. Eu quero louvar e bendizer o Teu nome, declarar a Ti a honra, a glória e o louvor. Tu és o Eterno, Tu és o Rei do Universo, eu bendigo a Ti, nós bendizemos a Ti. Tu és o nosso Pai, bendito, maravilhoso, lindo e majestoso. E nós estamos aqui, Pai, nessa manhã fria, nós saímos do nosso lar, porque aprove ao Senhor que aqui estivéssemos, e nós estamos aqui porque Te amamos, porque queremos mais de Ti, Pai. E que em tudo o Teu nome seja sempre louvado, em tudo o Teu nome seja sempre exaltado, Pai. Eu reconheço diante de Ti a minha pequenez, a minha incapacidade. O Senhor sabe disso. E por isso eu peço nesta hora que pela Tua bondade Tu derrames a presença do Teu Espírito Santo sobre a minha vida. E o Senhor coloque as palavras na minha boca, também o Senhor abra o nosso entendimento, de todos que aqui estão, para que possam receber aquilo que Tu tens como porção para nós nesse dia, Pai. Nós prometemos que sempre Te daremos toda a glória. E também eu quero Te dizer, Pai, que o Senhor é maravilhoso e estamos aqui porque desejamos mais de Ti, queremos crescer na Tua graça e no conhecimento da Tua presença. Por isso eu bendigo e louvo a Ti, Pai. E eu peço que Tu fales aos nossos corações, porque quando Tu falas, o Teu nome é glorificado, a Tua igreja é edificada e o inferno envergonhado mais uma vez. Nós oramos no bendito e santo nome de Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador e Mestre. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui, nessa aula da Escola Bíblica Dominical. Então aqui eu coloquei como tema a liderança e a unidade no rebanho. E aí, então dentro desse tema, o assunto proposto é o trabalho em equipe. Amém? Então, o trabalho em equipe na igreja, e isso daí é muito importante, porque a unidade do rebanho é a resposta para as nossas buscas e para as nossas conquistas para um mundo que está perdido. Amém? Uma igreja dividida, ela não vai subsistir. Jesus disse, já disse outras vezes, Jesus ele disse que um reino dividido ele não subsistirá, e uma igreja dividida ela vai ser uma igreja que vai ficar estagnada. Então a união em um só pensamento, em um só parecer, é tudo que nós precisamos. E o texto-chave que nós colocamos aqui, o Salmo 133, de 1 a 3, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e desce sobre a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? E esse texto, ele é algo precioso, porque aqui está dizendo quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E na tradução literal está dizendo assim: que bom e que agradável é irmãos se sentarem juntos.
E isso e as pessoas falam assim, mas o que tem a ver se sentarem juntos com vivam em união? É porque isso é o que nós falamos de uma expressão idiomática. É que nem nós aqui no Brasil falarmos assim, tira o seu cavalinho da chuva. É uma expressão idiomática. Se falar isso com o americano, não vai entender o que nós estamos falando. Então, quando eles falavam que bom e que agradável é que os irmãos se sentam juntos, é que eles estão unidos no mesmo parecer, no mesmo pensamento, na mesma coisa, eles estão irmanados de tal maneira que a dor de um é a dor de outro e estão juntos para o que deve acontecer. Amém? E aqui está dizendo aí no versículo 2 algo maravilhoso, que é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Então aqui está dizendo que a união é o segredo da unção. Amém? Uma igreja unida, uma igreja junta, uma igreja que se une como um só, que está em equipe, é o segredo da unção. Amém? E é isso que nós vamos estar falando nesse dia de hoje. E aí podemos aprender 3 princípios nesse texto que nós lemos. O primeiro, o segredo da plena unção está na união, como já falamos. Uma liderança frágil e rasa traz dispersão. E uma liderança forte e sólida é a cola que une a comunidade. Amém? Então nós vamos estar falando aqui de aspectos gerais, estou falando de liderança. Algumas vezes eu vou citar o ministério, mas eu estou falando de forma genérica, tá? Só para nós termos um entendimento. Porque quando nós pensamos em liderança, nós sempre pensamos em líder de departamento, pensamos nos pastores, nos auxiliares, aquela coisa, mas eu estou falando de forma genérica. Isso daí, vamos dizer assim, a liderança como um todo, seja na igreja, em qualquer departamento, isso daí é imprescindível, que uma liderança forte e sólida, precisa uma liderança forte e sólida. E é isso que nós vamos estar falando, e eu acredito que vai ser bênção para as nossas vidas. E aqui a diferença entre a liderança eficaz e uma liderança ineficaz. E a diferença está aqui. Há uma grande diferença entre ser um líder e ser um chefe. Amém? Amém. Uma grande diferença em ser um líder e ser um chefe. Isso daí muitas vezes é até falado em empresas, nas coisas assim, quando eles estão fazendo lá uma palestra sobre liderança, mas é uma realidade que podemos aplicar também para a vida espiritual e para o nosso convívio da igreja. Então aqui está o chefe e diz, vamos. E aqui está o líder, diz, vamos. Então essa é a diferença. Amém? Então uma liderança rasa é a liderança que tem um chefe. E ele vai dizer para você, vai, faça, você se incumba disso, você se incumba disso, e ele espera os resultados. O líder é aquele que diz, galera, vamos comigo. E ele vai à frente. Um rei, na época dos reis, um rei que ele tinha o coração voltado para o seu povo, ele era à frente da batalha. Amém? Então ele estava lá e o povo junto com ele, e ele ia desbravando juntamente com o povo. Amém? Então, continuando aqui. As principais características do chefe e do líder. Que diz aqui, o chefe, ele é autoritário, baseia o seu poder no cargo ou na posição. O líder influencia com autoridade, inspira pessoas a darem o melhor de si por vontade própria. O chefe, ele exerce comando, diz o que fazer e espera a obediência. O líder, ele age com exemplo, trabalha lado a lado e ensina como as coisas devem ser feitas. O chefe, ele tem o foco no erro, quando há problemas costuma procurar culpados. O líder tem o foco na solução, ajuda a contornar falhas e desenvolver novas habilidades. O chefe é centralizador, assume os créditos pelos bons resultados da equipe sozinho. E o líder é colaborativo, ele divide os créditos e assume a responsabilidade nos momentos difíceis. Então essa é a grande diferença. Amém? E isso deve ser aplicado para nós no quesito da liderança.
se um líder está junto, todas essas qualidades e essas características estarão nele. E se a pessoa ela tem a síndrome de chefe, infelizmente ele terá essas qualidades e essas características. Amém? E voltamos a dizer, aí a diferença entre uma liderança rasa e uma liderança forte. Uma liderança rasa, talvez a pessoa agirá dessa maneira e terá o resultado de uma dispersão. E uma liderança forte terá essas características e terá as pessoas unidas num único propósito. Amém? Amém ou não amém? Amém. Está entendendo? Está dando sono? Não. Qualquer coisa a gente levanta e faz uma ginástica. Vamos lá. Então aqui há uma diferença entre ser autoridade e autoritário. Isso daí para mim, essa fala e outra que vai ter depois do slide, isso daí para mim é uma coisa assim que eu carrego comigo. Todas as vezes que eu trabalhei numa empresa, em algum lugar e com pessoas, eu sempre pontuei isso. Sempre tinha aquele líder que vinha, que estava junto, que incentivava e você o respeitava pela autoridade dele. Porque a presença dele, a conduta dele, a forma dele agir, ele te compelia a estar junto. Agora, um líder autoritário, ele vai ter todas aquelas características que falamos, né? Um líder, não um chefe, né? Ele vai ter todas aquelas características, daí que acontece em geral numa empresa, as pessoas começam a ter repulsa nele, obedece por obrigação. Amém? Então, isso daí faz toda a diferença. Eu já tive líderes eu já tive chefe de empresa que falou assim, o que você fez ontem não serve mais para mim. Eu nem lembro o que você fez ontem, eu quero saber o seu resultado para hoje. Entende? Como eu já tive líderes que falaram assim, eu entendo o problema que você está passando, resolve o teu problema e está tudo certo. E depois a gente vê o que nós fazemos aqui. Sabe? Então, existe essa diferença. E claro que diante dessa grande diferença, é fato que nós como seres humanos sabemos que nós ficaremos cativos a pessoas que agem com essa autoridade e com esse espírito de liderança. E uma pessoa autoritária vai causar repulsa. Não é verdade? Sim ou não? Sim. Né? Então, esse daí é a grande diferença. E vamos agora aqui falar um pouco da questão da igreja. O sistema de igreja na atualidade, o contraste com o modelo bíblico. E aqui é a hierarquia eclesiástica. Eu quero fazer um panorama disso só para o nosso entendimento, tá, gente? Eu não estou aqui, a minha intenção não é redescobrir a roda. Eu sei que hoje em dia existe a igreja institucional, existe o padrão estabelecido hoje, mas eu só quero fazer um panorama dessa forma assim, o sistema na atualidade em contraste com o modelo bíblico, porque se nós estamos falando em equipe, em união, nós temos que ter esse conhecimento, porque nós vamos entender qual foi o grande diferencial para a igreja permitir estar tão unida e hoje em dia existir tanta dispersão. Então, com certeza isso é fato, mas é como eu falei, já são sistemas que estão estabelecidos. Pudera o Senhor que isso fosse mudado, mas isso precisa que a liderança lá em cima se conscientize disso e fale assim, agora vamos mudar tudo. Talvez também não seja possível, porque às vezes a liderança pensar assim, mas os seus auxiliares não concordarão, então é uma coisa muito complexa, mas é só por conhecimento. Amém? E também não estou fazendo nenhuma crítica ao sistema atual, é só para o nosso conhecimento. E aqui, no aspecto protestante evangélico, que é o nosso foco aqui, a igreja evangélica tem uma hierarquia de estrutura piramidal, onde o oficiante, geralmente do lado do pastor, está no topo, seguindo-se a base com os membros comuns. E aqui, esse gráfico aqui que nós fizemos, a estrutura de liderança eclesiástica. Então aqui, como nós falamos, é piramidal, no topo está o pastor, daí em alguns lugares presbíteros, né, as pessoas gostam de nomenclatura, depois os diáconos, aí os departamentos e os membros comuns. Né? Em alguns ministérios até existe plano de carreira, começa aqui, daí você vai trabalhar no departamento, se você passa ali por um processo e
tal, você se torna diácono, depois de um tempo, você trabalhando bem como diácono, você se torna presbítero, daí é ali separado para o presbítero, depois se torna pastor. Né? Então, assim, existe sempre essa coisa e acaba sendo um plano de carreira. Né? Eu não entendo isso, por isso que eu brinco com relação a isso. Nos Estados Unidos é mesmo, tem salário. Então, imagina só, né? Aí a coisa fica mais fechada ainda, porque se o cara ganha, o que está acima dele fala assim, ó, cala a boca, você está ganhando fazer o que você está fazendo. Né? Então, eu prefiro ser o Zé e falar aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Amém? Amém. Mas vamos lá. Aí continuando aqui, ó, já a liderança estabelecida na Bíblia, ela é horizontal, tá? Para nós entendermos, todos são iguais, todos são irmãos, todos são ovelhas do Senhor, o pastor. O líder é um ancião, o irmão mais experimentado, capacitado a conduzir os demais ao crescimento espiritual. Amém? Aí eu pedi pro chat fazer essa imagem, achei sensacional. Eu até brinco com as pessoas assim, né? Estou brincando com as pessoas falando assim, ó, já estou até meio íntimo com o chat GPT. Entendeu? Chega assim, e aí GPT, beleza? Pode fazer tal coisa. Tem gente que está indo na igreja e conversa mais com o chat GPT. Mas eu não faço isso, eu só faço uso. Não é o seu caso, não é o seu caso. Eu faço isso como ferramenta, né? E o dia que o chat GPT falar assim para mim, olha, eu sou a imagem da besta, eu falo assim, se é besta, eu não quero mais papo com você não. Aí aqui eu fiz essa imagem que eu achei muito legal, nos traz bem essa ideia, esse plano horizontal estabelecido pela igreja, e aqui nós vemos, no meio do corpo dos irmãos estão os diáconos que atuam como aqueles que auxiliam no trabalho da igreja para cuidar dos órfãos, das viúvas e dos necessitados, e aqui o ancião com um cajadinho na mão, que até eu esqueci que tem como colocar um cajadinho na mão desse ancião aqui, né? E aí ficou legal isso daí, então eu acho assim que nos mostra bem, e é essa que nós decidimos, o padrão bíblico era esse, eram todos irmãos. É interessante quando nós olhamos para alguns movimentos, quando começou a Rua Azusa, o movimento da Rua Azusa, aquele movimento que deu origem ao pentecostalismo, diziam que no local lá, a porta era baixa e o telhado era baixo. Então, para as pessoas adentrarem no recinto onde era feito tudo, eles tinham que se abaixar. Muitas vezes, imagina o Zé lá dentro, tinha que ficar o tempo todo assim, inclinado. Então, você já entrava prostrado, entendendo que aquele que está acima de mim é o Lorde. Amém? E aí todo mundo estava no mesmo nível. Ali não tinha hierarquia, não tinha cargo, não tinha nada. Só que infelizmente, como todo movimento, a coisa toma uma dimensão, as pessoas querem colocar o Espírito Santo numa caixa de sapatos e dizer a regra é assim, é desse jeito, vai ser assim, 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 e o Espírito Santo não está preso a nenhuma regra. E glória a Deus por isso. Amém? Continuando aqui, então como eu falei, é só para nosso conhecimento. Aquilo que está estabelecido, temos a nossa igreja, temos as nossas regras, e louvado seja Deus para isso, é mista essa estrutura, até mesmo por uma proteção, né? E aqui cada um de nós fazemos a nossa parte, como eu já falei outrora, somos beija-flores, que na medida que Deus nos concede, vamos fazer a nossa parte, apagando esse incêndio desse mundo em trevas e fazendo a nossa parte para fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. E aqui, aí os textos bíblicos, naquilo que nós estamos falando, Jesus ele disse, eu acho fantástico esse texto, e diz, então Jesus chamando-os para si, depois deles dizerem quem é o melhor, quem é o primeiro, quem é o chefe, quem é o cara ali da situação, Jesus chamando-os para si diz, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E continuando aqui, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida, e dar a sua vida em resgate de muitos. E agora aqui, a conduta do líder reflete a vida dos seus liderados.
E aqui, gente, eu vou estar falando de coisas para vocês assim, que se nós formos pensar, talvez assim, alguém possa pensar assim, mas esse texto que ele está dizendo é um texto que ele não passa pelo crivo da hermenêutica. Mas eu não estou falando sobre o contexto de texto, estou falando sobre verdades espirituais. Amém? Se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos estar falando, mas eu quero só para nos trazer um entendimento de coisas preciosas a respeito da liderança e o fato assim, de quando a liderança ela é saudável, as coisas boas que se refletem na união da igreja, na vida saudável da igreja, e quando uma liderança ela fica a desejar, coisas que não são boas também acabam acontecendo. E aqui é óbvio que a conduta errada é óbvio que uma conduta errada ou um pecado do líder, não haverá uma transferência de pecado sobre o liderado. Amém? Então isso é óbvio. O líder lá, não sei das quantas lá, fez uma coisa errada. Toda a igreja agora, o espírito do pecado vai atacar cada membro da igreja. Isso daí é uma falácia, isso é uma mentira, não é verdade. Porque nós bem sabemos, Ezequiel 18:20 diz que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? Amém. Mas a conduta do líder refletirá sobre a vida dos seus liderados. Amém? Isso é muito importante nós entendermos. E entendermos não para nos tornar, de repente, nós olharmos um parâmetro das coisas e os burburinhos da internet e os fofoca gospel da vida aí e pegar e se tornar um cristão xiita. Nós temos que ter o entendimento se a nossa liderança, eu estou falando de modo geral, tá? E estou falando genericamente, por favor, tá? O pastor aqui é uma pessoa ilibada, uma pessoa que nós amamos e sabemos que ele é um homem de Deus, amém? Então eu quero deixar isso bem claro, estou falando de forma geral, para o nosso entendimento. E se nós de repente assim pontuamos algo que fica a desejar na hierarquia da igreja, seja como for, é motivo para nós colocarmos isso nas nossas orações. Amém. Amém? Esse é o propósito, não é para nos tornarmos cristãos xiitas e criticarmos ou começar a falar mal, mas é sim para nós fazermos isso objeto de oração. Amém? E aí aqui, Mateus 26:31. Então Jesus disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Amém? E é por isso que eu estou falando, não é uma questão agora de fazermos uma hermenêutica do texto ou do seu contexto, é entendermos verdades espirituais. O inimigo sempre vai ter como objetivo derrubar a liderança, porque sabe que isso causará dispersão. Amém? Então, continuando aqui, aí alguns exemplos disso. Êxodo 17:11. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, e quando ele abaixava a mão, Amaleque prevalecia. Amém? Então, isso a gente vê a questão espiritual de um líder, e a importância que tem de se orar pela sua liderança e entender isso, entender esse princípio espiritual, e os líderes também entenderem o nível da responsabilidade no encargo que lhes é dado. E agora aqui eu até hoje de manhã acordei e falei assim, eu vou tirar esse texto, está muito grande, mas eu acho importante nós vermos esse texto. E aí eu vou estar lendo aqui. Eu não estou fazendo assim uma dinâmica que todo mundo está lendo, porque eu tenho pouco tempo e um conteúdo que eu acredito que é importante para nós. Amém? Amém. Vocês vão me acompanhando aqui. Então aqui, 1 Crônicas 21, na verdade nós vamos do 1 ao 17, tem alguns versículos que eu vou estar pulando, mas diz assim, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a enumerar Israel. E aqui no versículo 7, esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus, gravemente pequei em fazer esse negócio, porém agora se é servido de tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente.
Satanás colocou no coração de Davi para que ele fizesse um censo do povo, e Deus tinha dito que o povo de Deus seria como a areia do mar, como as estrelas do céu, e Deus não queria que isso fosse feito. E aí, diante disso daí, Davi foi incisivo e o Senhor se aborreceu de Davi. Então se levantou o mal sobre Israel, e Deus feriu Israel por causa do pecado do seu rei. E continuando aqui, e falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te propõe. Isso aqui, lembrando que no versículo 8, Davi reconhece o seu erro e pede agora ser servido de tirar a iniquidade do teu servo, pede perdão a Deus. Então a palavra do Senhor vem sobre Gade, o vidente de Davi, dizendo, vai e fala a Davi, dizendo, assim diz o Senhor, 3 coisas te propõe, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e disse, assim diz o Senhor, escolhe para ti ou 3 anos de fome, ou 3 meses consumido diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance, ou 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar a quem me enviou. E aí, continuando, e disse Davi a Gade, estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, pois muitíssimas são suas misericórdias, mas que eu não caia na mão dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram em Israel 70.000 homens. Então nós vimos até aqui o que o pecado do líder reflete sobre o povo. Amém? Não tem como, existe esse princípio espiritual. Então vamos dizer assim, um exemplo. Vamos dizer aqui, o pastor lá, o estadual lá, ele pecou. Todo mundo, vamos dizer, ele adulterou. Todo mundo vai estar sucinto ao espírito do adultério? Claro que não. Mas a quebra da aliança dele com Deus e a sua aliança deu legalidade para o inimigo interagir, trazendo engano sobre o rebanho. Isso espiritualizando. Ali, o que aconteceu com Israel foi um fato, algo físico que aconteceu. Tá? Mas isso é real, se reflete sobre a igreja. Quando nós vemos uma igreja apática, uma igreja difícil, a gente chega num lugar, a gente entende que a igreja, ela parece, não tem vida, alguma coisa assim, alguma coisa espiritual tem que ser refletido, e isso emana da liderança. Amém? E isso novamente eu digo, nos traz a comissão em orar pelos nossos líderes, e os líderes se preservarem cada dia mais, vigiarem cada dia mais para o cuidado do rebanho. Amém? Continuando aqui o texto. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo-a, ele, o Senhor, olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor, basta, agora retira tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão, e estendia contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de sacos se prostraram sobre os seus postos, ou seja, o anjo do Senhor vinha em direção a Jerusalém, e eles se prostraram de temor e pedindo misericórdia para Deus. E aí aqui a fala de Davi, que é muito importante, que é quando eu queria chegar. E disse Davi, não sou eu o que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei, e fiz muito mal. Mas essas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja a tua mão contra mim, contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Amém? Então é um texto forte, mas que nos traz essas verdades espirituais e a importância do servo que é líder ter a compreensão que as suas atitudes refletirão no reino do Espírito sobre aqueles que são seus liderados. Amém? Amém ou não amém? Amém. Nesse tempo não tinha sério, o negócio feio. É o nível da aliança, né? Quanto mais nós queremos nos
mergulhar na aliança profunda com o Senhor, mais estreito vai ficar. Mas eu ainda continuo no pensamento que vale a pena, eu não quero ficar no raso. Amém? Nem que tenha que pagar o preço de apanhar do Senhor de novo, porque eu sei o que é quando o Senhor levanta a mão e fala assim: ó, agora basta, agora vamos descer para a casa do oleiro. E Deus, ele não usa vaso quebrado nem trincado. Sabe como é que Deus conserta um vaso que foi trincado e quebrado? Primeiro põe na moenda, faz virar pó de novo, depois mistura com água de novo, e daí ele modela vaso novo. Só que para moer e tornar pó dói. Amém? Então, queira o Senhor, pudera o Senhor, que o Senhor nos livre disso. Amém? Continuando aqui. E aí temos diversos exemplos nos livros de Juízes e Reis, que quando o líder pecou, isso refletiu no povo. Vimos reis que fizeram alianças com os deuses dos povos adjacentes, que nem sejam lembrados seus nomes, não importa quais sejam, o que foram, e aí aquilo levou o povo ao quê? A idolatria e a prostituição. Quando o rei se consertava com Deus, o que acontecia? O povo se consertava com Deus. Então, para nós vermos isso. Então, uma liderança forte, novamente eu digo, é uma liderança que ela está voltada para o Senhor e cada vez mais buscando ao Senhor e vigiando para se resguardar de todas as raposinhas, porque o pecado ele não chega, né? O diabo ele não chega com o tridente, cuspindo fogo, né? É como diz o livro de Cantares, né? As raposinhas que minam o aprisco, né? Então, assim, é o pecadinho de estimação, e muitas vezes a pessoa vai dando lugar, quando viu, já se perdeu. Mas não é o assunto de hoje. Amém? Começa pequeno. E aí aqui, infelizmente, esse mal causará falta de unidade, falta de comprometimento, dispersão e até rebeldia. O líder tem a responsabilidade de viver de forma irrepreensível, pois dará conta das suas almas e que lhe foram confiadas pelo Supremo Pastor. Amém? Então aí agora a palavra que forte, né? Irrepreensível. E agora? E nós que somos comedores de feijão? E aí, pastor? Não é mesmo? Só que há uma diferença entre o líder que falha, porque nós falhamos, estar aos pés do Senhor todo dia pedindo misericórdia, e o líder que se torna leviano, aquele que se assenta no trono da sua soberba e acha que ele é inatingível e que agora ele é o dono de tudo, e aí começa a fazer as coisas segundo o seu coração pecaminoso. Como infelizmente nós temos os testemunhos que rolam aí, fulano de tal, estava em adultério e tantos anos aí ministrando na igreja, porque o fulano teve desvio de coisas financeiras e tal, lavagem de dinheiro, estava tantos anos, né? Por quê? Porque a pessoa perdeu o temor a Deus, se tornou leviano, né? Eu, José falando, eu não consigo compreender alguém que é tirado pelo Senhor, como nós dissemos, dentro da ótica horizontal. Deus ele chama esse, o faz experimentado, o torna um ancião entre o rebanho, alguém para conduzir o rebanho ao Lorde, o coloca aqui, e esse cara tem a pachorra, vamos dizer assim, vou dizer porque é a coisa que para nós escandaliza mais. O cara está na noite anterior num motel com uma cidadã lá promíscua, e aí no outro dia o cara, como se nada tivesse acontecido, agora teu chat GPT é a mensagem para hoje, e daí prega com a maior cara de pau. Então a gente vê o nível de falta de temor que chegou sobre essa pessoa. E eu penso, novamente dizendo, José falando, eu penso que o líder desse teria que ser destituído. Sabe, não ser passado a mão na cabeça ou fingir que nada está acontecendo, como nós temos visto em muitos lugares acontecerem, infelizmente. Se tiver dinheiro fala alto. Passa por cima de tudo. Infelizmente, mas... A mente é cauterizada. Do jeito que nem sempre. Exatamente, né? E é tudo isso, né? Mas, novamente, o nosso objetivo aqui não é traçar críticas nem falar de ninguém, mas atentarmos para isso, que isso são o objetivo das nossas orações.
Porque como eu digo para todas as pessoas que eu converso, eu acredito no poder da oração. E se a oração não tiver poder de mudar, nada mais nesse mundo fará. Então oremos. Amém? Continuando aqui no texto de Lucas 12, 4, 7, 4, 8. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido de muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez as coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito se lhe pedirão. Então é uma bênção mergulhar no profundo do Senhor. É maravilhoso. Mas quanto mais mergulharmos no profundo, esse versículo, mais se requererá. A maioria das pessoas tem uma maneira errônea de enxergar esse versículo, porque eles enxergam esse versículo e apontam que seja apenas uma pessoa que teve um direcionamento de liderança para ela, um propósito. Não, isso é para todo mundo. Claro. Daí a pessoa, não, eu não vou aprender mais, eu não vou saber mais, porque não, a cobrança vai ser muito grande, isso é para todo mundo. É verdade, não, com certeza. Nós todos que temos uma aliança com o Senhor Jesus, em potencial todos seremos cobrados. Aqui, uns mais e outros menos. Quanto mais for dado, mais será cobrado. Mas quisera o Senhor que todos nós vivêssemos a excelência da vida espiritual com o Senhor. Amém? Eu prefiro ser cobrado pelo muito do que ser cobrado pelo raso. Verdade. Amém? Mas e prefiro mais ainda que seja irrepreensível e não seja cobrado. Amém? E esse seja o nosso foco. E aqui, características de um bom líder espiritual. Um bom líder é aquela pessoa que tem o cuidado das pessoas, cheio de empatia, busca estar presente na vida das pessoas, cuidar, discipular, proteger, fortalecer na sua caminhada, levá-la a um crescimento espiritual, a um amadurecimento da sua vida cristã e estar sempre presente na vida das pessoas. Esse é o retrato de um bom líder. Então, esse panorama é um ônus, sabe, gente? Na igreja evangélica, eu volto a dizer, o título se tornou algo para se buscar a fim de ganhar status, e não é sobre status, é sobre cuidar de pessoas. Para isso o Senhor chama as pessoas a serem livres, para cuidar de outros, para levar ao crescimento espiritual. Se não, sabe, eu digo isso porque quantas vezes eu já vi assim, às vezes tem pessoas que você conhece no meio cristão, a pessoa nem te dá paz, ela já tira a carteirinha dela, da credencial da carteira, para mostrar que ela é alguma coisa, gente. Verdade. Tem misericórdia, sabe, não é sobre isso. Sabe, se eu ganhar a titularidade de pastor e eu não cuidar de ninguém, eu não estiver comprometido com nada na igreja, eu sou o mais infeliz de todos os homens. O que vai levar isso? Será que essa carteirinha vai ser credencial para eu entrar no céu? Se eu for uma pessoa negligente com as pessoas que Deus confiar na minha vida? E eu não estou falando isso de um rebanho, não. Eu estou falando isso daquele amigo do seu serviço que o Espírito Santo coloca no seu coração para você falar algo para ele. Você fala, ai meu Deus, será que é de Deus? Será que não? Será que você? E às vezes nós negligenciamos. Todos nós em potencial somos pastores daqueles que Deus ele nos confiou naquele momento. Amém? Amém. Então, continuando aqui, a característica do bom líder é preciso ser exemplo aos fiéis, não ser autoritário, soberbo, viver em pureza moral e não ser motivo de escândalo. Deve estar pronto a lidar com questões sociais. Estar envolvido no meio social da sua comunidade, também exercer sua cordialidade com todas as classes sociais, agindo com todos da mesma forma, sem fazer acepção de pessoas. Precisa ser equilibrado, ser temperante e ter saúde emocional e sempre buscando viver o fruto do Espírito, que é o amor, gozo, eu tenho com a alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Então, o equilíbrio emocional é algo importante. O líder... Inteligência emocional. Sim. As igrejas precisam investir em saúde emocional. Sim. Nos nossos tempos. Concordo com você, precisa investir, mas também precisa de algo imprescindível para a saúde emocional, do Espírito Santo. Amém? Claro que temos que buscar os recursos humanos,
alguém esteja passando por algum desgaste emocional, mas o principal disso é não perdermos o foco no espiritual. Eu falo uma saúde emocional alicerçada no louvor à verdade. Não, com certeza, mas eu estou dizendo por experiência própria. Eu vivi tempos atrás uma depressão profunda e fiz terapia, mas nada daquilo adiantou. O dia que o Senhor me reencontrou pela sua misericórdia e bondade, tudo aquilo se dissipou. Vivo momentos tristes, porque eu sou um ser humano e graças a Deus sou comedor de feijão como qualquer outro. Amém? Para quem gosta de feijão. Mas eu sempre vou bater nesse ponto, porque a experiência que eu tenho, né, que o Espírito Santo ele é o divisor de água para nos curar de todo o mal emocional. Amém? E dentro disso, o líder precisa ser equilibrado. E se há um momento, gente, que por algum motivo ele não está bem, ele tem que ter a hombridade de se reservar um pouco, ir para o secreto do Senhor, sabe? Tem também esse problema, às vezes o líder ele é imposto para ele não mostrar fraqueza. Muitas vezes o líder não tem alguém para dividir as suas fraquezas. E aí ele fica com o encargo, ou às vezes o orgulho de não demonstrar isso, não se reserva e acaba a questão na vida dele se tornando uma bola de neve. E aí um líder com o seu emocional desequilibrado, e muitas vezes tem situações que acontecem que você precisa dizer algo, mas eu sempre costumo dizer que existem duas maneiras de você dizer a mesma coisa. E o seu emocional vai determinar se você vai dizer aquela verdade que precisa ser dita de uma forma branda ou de uma forma áspera. E a aspereza vai ferir, a forma branda vai construir. Amém? Vamos aqui. O bom líder espiritual tem que ter o conhecimento da palavra, buscar se aprofundar nesse conhecimento, não sendo neófito, lógico, e nem tampouco indouto, mas antes tendo conhecimento para estar compartilhando a palavra com habilidade para saciar a necessidade dos seus discipulados ou liderados. E aí aqui neófito é alguém que é um novo convertido, alguém que não conhece a fé. E como eu sempre digo, sempre vou bater nessa tecla, eu já começo pelo princípio que não consigo compreender um crente ser batizado sem ter lido pelo menos os 4 evangelhos, ou pelo menos um evangelho inteiro. Como é que eu me batizo? Eu entro em aliança com Deus que eu não conheço. Então, não neófito, a pessoa tem que ter o conhecimento da palavra de Deus e não ser indouto. Se alguém está no cargo de liderança, numa liderança eclesiástica, numa igreja, e ele não sabe, não é o momento ainda. Se ele vai exercer uma liderança, ou seja, o ministério da palavra, ou até mesmo o louvor, o louvor não é só sobre louvar ou ter um conhecimento musical, tem que também ter um aprofundamento na palavra. O líder de louvor tem que ter uma reunião periódica com os seus liderados para lhe trazer palavra, para trabalhar o ego, para trabalhar tantas e tantas coisas, porque o ministério de louvor ele passa por muitas lutas e muitas vezes as pessoas não sabem. Amém? Então precisa, eu sou do louvor, sou levita tal, e aí com a gente a música, o louvor. Não, gente. Da mesma forma que o pregador, ou o ensinador, ou o líder do departamento tem que ter um conhecimento da palavra também. Eu estou citando louvor de um modo geral, porque geralmente, nas igrejas que eu já passei, eu vi as pessoas, quando estavam pregando a palavra, o pessoal do louvor estava batendo papo no portão da igreja. Quantas vezes eu vi isso? E isso, além de ser um desrespeito com o seu pastor, se for ele que estiver pregando, ou com o convidado, além do que é um desrespeito com o próprio Deus. E aí a pessoa mesmo dá testemunho contra si, porque na hora do louvor chora e tal, e adora, e não sei o que, e depois está lá, na hora da palavra está lá. E como que eu adoro o Deus e detesto a sua palavra? Não fecha a conta para mim isso. Amém?
E aí aqui, Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E a liderança através do exemplo, e essa palavra aqui que eu disse para vocês, esses 2 pontos, e isso daqui eu odeio essa frase. Tinha gente da minha família que dizia isso, e eu quando criança repudiava isso, eu arrepio com isso não existe, isso é uma vergonha. Faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Isso, posso dizer assim, ó, você enfático, é um câncer na liderança. Isso é coisa de chefe, né? Sim, claro, com certeza. Mas então, gente, o líder, ele tem que ser exemplo. Amém? Imprescindivelmente. Não existe, sabe? Uma vez eu convivendo com um pastor, ele era um ex-presidiário e tal, mas às vezes a gente via o falar dele era imponente, ele demonstrava falta de caráter total, sabe? A pessoa que não tinha um zelo, e ainda zombava de mim pela minha modéstia de ser, porque eu sempre, pela misericórdia e bondade de Deus, eu sempre tive sede de buscar mais a Deus, eu sempre fui uma pessoa, eu sempre fui idealista, eu sempre fui visionário, eu sempre romantizei a palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus como algo muito literal, sabe? Eu tive o privilégio de, apesar assim, de estar envolvido com o ensino, com a teologia, mas eu nunca fui teólogo. Eu sempre fui uma pessoa com muita fome da palavra de Deus, então muitas coisas da palavra de Deus eu sempre tomei com muita verdade, sempre fui muito temente a essas coisas. Então quando eu ouvia às vezes as pessoas agindo de forma leviana, aquilo me estranhava. Então as pessoas agiram de modo leviano, sabe por quê? Porque elas estavam falando daquilo que estava nos seus corações, infelizmente, né? Então o líder ele tem que ser exemplo. E graças a Deus, quando eu falo esses testemunhos, eu estou curado disso, irmãos, né? Eu falo como testemunho, e para dizer para vocês que eu conheço o Deus de Ezequiel, se não me falha a memória, que fala, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. E num momento assim que eu não valia nada para ninguém, eu tive valor para ele, por isso que eu amo, e eu sei que eu creio. Por isso eu falo com prazer dessas coisas para vocês e motivo vocês a amarem o Senhor. Não vivam apenas no contexto religioso da igreja, se aprofundem. Acorde todo dia como a oração que eu faço. Senhor, que hoje eu seja melhor do que eu fui ontem e que amanhã eu venha a ser melhor do que eu tenho sido hoje. Amém? Busquemos cada vez mais. O de hoje é pouco. Deus tem mais para dar. Deus é uma fonte inesgotável. Estou falando isso, não está nem no meu protocolo, mas Deus é uma fonte inesgotável. Tanto é que ainda no céu cresceremos na sua graça, na sua presença. Ainda tem mais de Deus para nos dar. Amém? E eu estou falando, eu estava conversando com você, eu vou dizer isso. O céu, eu quero dizer, é a dimensão da presença de Deus. Porque quando não estivermos mais nessa vida terrena, estaremos na sua presença, na dimensão da sua presença. E terá mais para nós. Amém? Todas as coisas serão passadas. E aí viveremos mais de Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. E por que não viver esse paraíso já aqui? Esse é o alvo da minha vida. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aqui, Mateus 23, 2 e 3, dizendo, na cadeira de Moisés são assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais e fazei, mas não procedais de conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a sua mocidade, Paulo falando para Timóteo, mas ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. 1 Coríntios 11,1, sede, pois, olha que coisa fantástica. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Que homem é esse? Sabe, eu vejo as pessoas às vezes falando tanta bobeira de Paulo, tanta coisa, porque não conhecem a essência do homem que escreve as suas cartas, não conseguem visualizar quem é esse homem, aquele que Jesus falou para Ananias, vai porque esse é vaso meu escolhido, porque nele eu vou mostrar o quanto compete sofrer pelo meu nome. Pensa um homem que foi chamado
para o seu Senhor. Sofrer depois de Jesus. Entende? Então, que homem é esse que mergulhou assim na presença do Senhor e dizer, sede meus, ó, eu dou a cara a tapa, me imitem, porque eu estou imitando o Senhor. E essa é a grande diferença para ser exemplo. Mateus 10, 24 e 25, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu Senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu Senhor. Amém? Então, para ser exemplo, basta seguir o mestre, né? Como aquele livro maravilhoso, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Então, todas as nossas atitudes, por mínimas que sejam, em meus passos, qual seria a atitude de Jesus? Nós vamos deixar de fazer muita besteira. Isso serve para mim, viu, irmãos? A espada corta dos dois lados. Amém? Queira o Senhor que, até uma vez eu lembro antigamente, naqueles avivamentos da igreja, que tinha uma senhorinha que ela deu testemunho uma vez falando assim, até quando eu vou na feira eu olho para a sua e falo, Senhor, qual que eu escolho? Parece engraçado, mas queira o Senhor que nós vivamos assim, né? Seria bênção demais isso. As igrejas existem por causa dessas senhorinhas aí, né? Com certeza. A parabólica delas com Deus é grande. Com certeza. Quando elas vão para a glória, a igreja muitas vezes fecha. Glória a Deus. E aqui, Filipenses 2, 5 a 6, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e, reconhecido na figura humana, a si mesmo se humilhou e abriu mão, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, essa é a liderança através do exemplo, tirar a pompa, sabe, tirar as estolas sacerdotais, toda a pompa e o glamour do ministério, se encontrar como um servo do meu povo. Amém? E aqui a conclusão, o líder se entrega, se doa, se torna um exemplo a ser seguido, é o pilar da união. O líder, que é o exemplo, terá liderado como uma equipe profundamente alicerçada. Amém? Glória a Deus. Então, muito obrigado. Essa é a palavra que nós tínhamos hoje para compartilhar com vocês. Espero que tenha sido para o crescimento espiritual de todos e que o Espírito Santo fale mais aos nossos corações. Amém?